Olá, Luísio, de volta Olá. para mais uma conversa dessas tão gostosas que a gente tem. Pena que não pode demorar, né? Hoje em dia tem que ser tudo Ah, rápido, mas se demorar, estraga. não traga nada. Então, olha só, teve quem perguntasse, mais de uma pessoa perguntou, como é que eu faço? Porque eu travo quando eu tenho que escrever. Não é? Você tinha comentado num dos papos anteriores, né, como ler obras complexas, né, que não é nada difícil se nós aplicarmos uma certa técnica. E como é que nós fazemos quando nós queremos escrever, mesmo que não seja complexo, né, e que nós travamos, sobretudo quando tem prazo. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é se livrar da culpa. Por quê? Porque todo mundo trava. Todo mundo trava porque todo mundo tem medo. Tem medo do que o outro vai pensar do texto, tem medo do julgamento que será feito do texto, da apreciação futura do texto. E se livrar da culpa e ter essa franqueza de entender que todo ser humano trava, todo ser humano tem medo. Porque muitas vezes a pessoa se sente solitária, ela acha que só ela tem esse problema, que só ela tem esse receio. E isso faz parte da natureza humana. Então, esse é o primeiro enfoque, não é? Psicológico que a gente tem que ter. E aí tem duas técnicas que nós podemos usar. Uma muito simples e a outra que eu recomendo só para essas questões de travar o texto. Não vamos usar essa técnica para outras coisas, porque ela pode dar problema. A primeira, que um sujeito, que eu não lembro o nome agora, que faz a promoção dessa técnica atualmente, chama de técnica do tomate, tomato technique, porque ele usava um cronômetro de cozinha no formato de um tomatinho, é a seguinte: você está travado, você vai definir um período de 10 a 15 minutos, não mais do que 15 minutos, em que você vai se dispor a tão somente mexer no seu texto. E mais nada. Você não vai se permitir mais nada. Não vai levantar para tomar água, não vai olhar o Facebook, o Instagram, não vai falar com ninguém. São 15 minutos em que não vai fazer nada a não ser trabalhar no texto. Não está conseguindo trabalhar no texto? Fica mexendo na tela, muda o título, muda o tamanho da letra, muda a fonte, mexe no texto. Nem que seja para ficar passando de Times New Roman para Arial, brincando de colocar em tamanho 12, 14, 16, 15 minutos. Acabou, para tudo. Mas começou a fluir, para. Vai tomar água, vai tomar um café, se deu uma recompensa, um chocolate, um docinho, alguma coisa, olha o Facebook, olha o Instagram, se deu uma recompensa, estabeleça mais um período de 15 minutos. Isso você pode fazer ao longo do dia, porque o nosso cérebro tem mais facilidade de se concentrar quando ele tem uma meta curta de tempo, tá? Depois que você superar essa trava, aí você pode mergulhar no seu texto por mais tempo, sem precisar ficar fatiando de 15 em 15 minutos. E a outra técnica, que parece meio esquisita, mas que tem um fundamento neurocientífico, é uma técnica de saturação cerebral. Nosso cérebro, no fundo, gosta de drama. Não sabemos por quê, mas gostamos. Somos dramáticos por natureza. E o nosso cérebro gosta de pensar no pior. Ele tem algum tipo de adição a isso. Então, muitas vezes esse medo que faz travar a pessoa que tem um texto para entregar num determinado prazo está ligado a imagens que vêm na cabeça dela de fracasso. É um julgamento negativo do texto, uma banca examinadora que vai trucidar aquela pessoa, um patrão, os editores de uma revista, pouco importa. Ela precisa entender o que ela mais teme. Então, se for, por exemplo, a banca examinadora, ela vai todos os dias, durante 1 ou 2 semanas, fazer um exercício muito chato, mas que resolve muito. Vai visualizar 3 vezes por dia, fechar os olhinhos, trazer à mente, imaginar, devanear a pior situação. Imaginar, por exemplo, os examinadores da banca falando os piores absurdos, humilhando, enfim, 3 vezes por dia durante 1 ou 2 semanas. Nossa, mas que coisa horrível, sofrimento auto-infligido? Por quê? Porque uma hora o cérebro cansa. O nosso cérebro é novidadeiro, ele gosta de novidade. Quando essa tragédia acaba virando uma rotina para o nosso cérebro, ele simplesmente procura outro assunto e o medo vai embora. Por quê?
para o nosso cérebro, situações vividas e situações imaginadas ou visualizadas, como se diz, são compreendidas tanto quanto, são tão reais quanto. O nosso cérebro não distingue. Então, o que eu visualizo e o que eu vivencio, o meu cérebro entende como realidade. Então, é meio sofrido fazer isso, mas ajuda muito. Eu já testei e funcionou. Acredito que sim. Eu sei exatamente do que eu tenho medo atualmente. Porque escrever para aluno, escrever para publicar é uma coisa. Escrever para o Instagram, a Luísa. Pesadelo. Nosso medo atual são os dislikes. Nossa, não, é o medo de que seja muito longo. Eu nem penso nisso, mas que seja muito longo, porque não pode ser longo, não pode ser difícil, não pode não sei o quê, não pode um monte de coisa. Então, esses seus conselhos eu tenho certeza que vão ajudar muita gente. Obrigada. Eu agradeço. Até a próxima. Um abraço.